Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver como utilizar os Workdocs da Monday.com. Caso você ainda não conheça os Workdocs, eles são a solução para a gestão de conhecimento e para a criação de páginas da Monday. E esse recurso permite que a Monday concorra diretamente com o Notion e com o Confluence, que são outras ferramentas bem conhecidas para a parte de gestão de conhecimento, gestão de informações colaborativas entre times, tendo como diferencial a possibilidade de você manter as informações e as páginas que você criou integradas aos seus dados que já estão na Monday. Então, se você já utiliza a Monday para gestão de tarefas, para gestão de projetos, utilizar os Workdocs faz muito sentido para você manter tudo em uma mesma plataforma e também para vincular itens criados nos quadros da Monday a documentos específicos, tá? Tendo ainda recursos como automações e a inteligência artificial da Monday para potencializar ainda mais o uso da plataforma. E esse vídeo está dividido em 3 partes. Primeiro, como criar um Workdoc e como compartilhá-lo com a sua equipe. Segundo, como utilizar os Workdocs com os recursos dinâmicos e os templates que vêm dentro da plataforma da Monday. E terceiro, como utilizar os recursos mais avançados, como a inteligência artificial da Monday e as automações em conjunto com os Workdocs. Só antes da gente passar para a parte prática, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Adonis, eu sou sócio e responsável técnico na Squad Hub. Nós somos parceiros oficiais da Monday.com e oferecemos serviços de consultoria e treinamento, inclusive uma formação online completa em como utilizar a Monday. Caso você queira saber um pouco mais sobre os nossos serviços, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o nosso site e também para o WhatsApp de um dos nossos consultores. E bom, sem mais enrolação, passando agora para a parte prática, eu vou abrir aqui uma conta de demonstração da Monday.com. Eu já tenho um quadro de demonstração criado. Esse é um quadro basicamente de gestão de clientes, tá? Eu tenho a estrutura pronta, eu estou então na área de trabalho da Squad Hub com o quadro de clientes. Caso você ainda não tenha uma conta na Monday, para seguir aqui o nosso passo a passo, eu recomendo que você crie uma conta para conseguir colocar em prática o que eu estou mostrando aqui no vídeo. Eu vou deixar também aqui na descrição um link para você criar sua conta com 14 dias de acesso gratuito ao plano profissional da Monday, tá? Você não precisa passar o cartão de crédito para poder acessar. Criando a conta diretamente com o e-mail, você já consegue ter acesso a esses 14 dias gratuitos. E chegando a hora de criar um Workdoc, é importante que você saiba que existem 3 formas de criar os documentos, tá? Vou começar pela primeira, que é a mais direta, que é a mesma forma que nós utilizamos para criar um quadro. Então, quando estamos em uma área de trabalho, você pode vir no mais, que aparece aqui na barra esquerda, no menu da esquerda, tá? Clicar nesse mais e selecionar a opção Documento. Clicando na opção Documento, você vai criar um quadro em branco. Agora, uma dica para você ter mais recursos, não precisar começar do zero, é vir aqui, selecionar a opção Começar com um template. Assim você pode pegar um template pronto da Monday e já utilizar para criar o seu quadro, tá? Vou selecionar essa opção e agora eu vou pegar aqui um template de resumo de reunião. Então, a gente já vai ter uma estrutura pronta dentro do nosso Workdoc. Isso pode poupar bastante tempo e você pode até criar os seus próprios templates para não precisar ficar sempre começando com um template do zero, tá? Já aproveitando ali e tendo uma estrutura pronta para você e a sua equipe utilizarem. Então, eu criei o nosso primeiro Workdoc. Ele veio com a estrutura de template de reuniões, né? De nota de reuniões. Agora, a gente já vai falar sobre como utilizar os recursos. Antes, eu só quero mostrar as outras formas de se criar um Workdoc. Também é possível vir aqui dentro de um quadro e criar uma coluna do tipo Workdoc. Ou seja, a gente vai ter uma coluna nesse quadro e cada um dos itens que nós temos registrados no quadro pode ter Workdocs vinculados a ele. E aqui, alguns alunos me perguntam, Léo, por que eu vou querer ter um documento vinculado a um item, sendo que eu posso ter o documento aparecendo na minha área de trabalho, fácil de acessar, fácil para que todo mundo utilize? E a resposta é que você pode querer ter informações de um documento vinculadas apenas àquele item. Você quer ter uma visão clara de que você tem informações referentes àquele item. Um exemplo aqui no nosso quadro seriam documentos a respeito de um cliente específico. Eu tenho então um quadro de clientes, onde tenho aqui, por exemplo, a cliente Ana Luísa Garcia, a cliente Fabiana de Melo, e eu posso querer criar um cadastro ou então registrar informações a respeito desse cliente, informações durante reuniões com esse cliente,
Para ter isso bem organizado, já vinculado no meu fluxo de trabalho, eu posso vir aqui, clicar em adicionar coluna e agora selecionar o tipo de coluna do Workdoc. Então, procurando por Workdoc, aqui eu já encontrei o Monday Doc. Ele vem com um nome um pouco diferente, mas é a mesma coisa que os Workdocs, tá? Então, eu criei uma coluna de Monday Docs. Posso vir aqui, clicar no maisinho e agora a Monday já vai criar esse Workdoc. Ela pode levar alguns instantes, mas abriu esse Workdoc em branco. Posso também selecionar um template, então tenho todos aqueles templates que eu tinha lá naquele menu que apareceu antes, quando eu criei o Workdoc a partir da área de trabalho, tá? Basta vir aqui e selecionar, por exemplo, um template de plano de projeto. Clicando aqui, o documento já passa a utilizar esse template. Posso preencher, posso salvar as informações e fechando aqui esse Workdoc, ele continua vinculado ao elemento da Monday onde ele foi criado. E a pergunta que sempre vem depois de criar o Workdoc é como eu posso fazer para compartilhar esse documento com a minha equipe. Quando você cria o Workdoc dentro de um quadro, todas as pessoas que têm acesso a esse quadro vão poder visualizar esse Workdoc. Então, no meu caso, clicando aqui em convidar, eu vou poder visualizar todas as pessoas da equipe que têm acesso ao quadro e todo mundo vai poder utilizar esse Workdoc. Agora, para o caso dos documentos que foram criados diretamente na área de trabalho, como foi o caso do nosso resumo de reuniões, eu preciso vir aqui, clicar em compartilhar para então convidar pessoas para utilizarem e para poderem editar o meu Workdoc, tá? Até a parte de edição dá para marcar aqui se somente quem é proprietário desse documento pode editá-lo ou então todo mundo que tem acesso pode utilizar esse documento. Além disso, tem um recurso bem interessante que é a possibilidade de compartilhar esse Workdoc publicamente, inclusive com pessoas que não tenham uma conta na Monday, tá? Então posso clicar aqui em ligado e qualquer pessoa com um link de acesso ao meu Workdoc vai poder ter acesso a essas informações. Passando agora para a parte 2 do vídeo, nós já vimos então como criar e como compartilhar o nosso Workdoc com a nossa equipe. Mas até agora nós só utilizamos os Workdocs a partir de um template. E essa não é a realidade que normalmente você vai enfrentar no seu dia a dia. Você vai querer criar suas próprias estruturas e registrar as informações de formas personalizadas, tá? Para isso, existem uma série de recursos dinâmicos que podem ser criados dentro dos documentos da Monday e tem uma dica de ouro aqui para você conseguir entender essa lógica de criação de documentos que a gente vai ver agora voltando para nossa conta da Monday. Eu estou com o último Workdoc que a gente criou, quer dizer, foi o primeiro, na verdade, o documento de reuniões aberto. Eu vou criar um novo Workdoc para a gente sair do zero, então clicando aqui em mais, vou selecionar a opção documento, vamos seguir aqui com esse documento do tipo principal, tá? Então, quando nós criamos o documento sem template, ele vem em branco. Agora, a dica de ouro para conseguir utilizar esse Workdoc é justamente o que vem aqui na descrição da primeira linha, que é utilizar a barra, tá? Então, se você utilizar uma barra, vai abrir um menu com todos os recursos disponíveis dentro dos documentos. A gente tem aqui o H1, que é o título grande, o H2, que é o título médio, H3, que é o título curto. Se você tem alguma familiaridade com a criação de websites ou então a criação de artigos para blog, você provavelmente já está acostumado com essa nomenclatura. É um conceito bem simples. Nós temos uma classificação aqui de níveis de título. Então, o H1 é o título grande que aparece em um artigo, o H2 é o título médio, o H3 é o título curto. Temos também texto normal, tá? Se você clicar aqui e selecionar a opção texto normal, você vai escrever no tamanho esperado do documento, então um tamanho normal aqui para leitura. Temos também a possibilidade de adicionar uma citação, adicionar um bloco de código aqui, para quem programa, esse é um recurso bem interessante. Dá para adicionar a parte de marcadores, verificação, ou seja, uma checkbox aqui, vou clicar até para mostrar como ela funciona. Posso ter, por exemplo, aqui uma lista de tarefas e marcar o que já foi feito. E tem uma série de outros recursos, tá? Realmente, esse recurso do Workdoc ele é bem completo. Vou clicar de novo aqui em barra. Você pode clicar aqui em mais opções para explorar todos os recursos que existem dentro dos documentos. Agora, o que eu acho mais legal, o que é realmente o diferencial quando você utiliza os Workdocs junto com a Monday, é a possibilidade de integrar informações que estão nos seus quadros e nos seus dashboards diretamente aqui no seu documento, tá? Seguindo o exemplo do nosso quadro de clientes, eu posso trazer os meus clientes aqui para dentro da Monday. Para isso, eu só preciso vir aqui, selecionar a opção no final da minha lista de itens, eu tenho a opção do quadro, vou selecionar um quadro e agora vou clicar no quadro de clientes, tá? Então, eu trouxe o meu quadro de clientes,
de forma dinâmica aqui para dentro da Monday. Por que eu digo de forma dinâmica? Pode levar alguns segundos para esse recurso atualizar, mas depois de pronto, ele vai trazer as informações lá do quadro de clientes atualizadas em tempo real aqui para dentro do nosso documento, tá? Então, você tem acesso a tudo que está lá na Monday, só que agora no contexto de um documento. Você poderia ter um texto antes, por exemplo, descrevendo: abaixo está a relação de clientes que foram criados na Monday, que estão no quadro de clientes da Monday. E por mais que esse seja um recurso bem avançado aqui dentro dos documentos da Monday, esse ainda não é o que eu considero o melhor recurso dentro dos Workdocs. Isso porque, como eu tinha prometido lá no começo do vídeo, nós temos um recurso ainda mais avançado, ainda mais poderoso dentro dos Workdocs, que é a parte de inteligência artificial da Monday.com. Isso porque a Monday fechou uma parceria com a Microsoft e integrou uma inteligência artificial muito útil. Eu realmente fiquei impressionado depois que comecei a utilizar, tá? Isso tudo já nativo dentro da Monday. Então você não precisa instalar nenhum plugin, nenhum aplicativo, já está integrado nas funcionalidades da plataforma. Voltando para o nosso Workdoc, você consegue encontrar essa parte da inteligência artificial aqui no canto superior direito. Nós temos a opção AI Assistant, ou seja, o assistente de inteligência artificial da Monday. Clicando nessa opção, vai abrir aqui um menu com duas opções: sumarizar ou então escrever com inteligência artificial. A primeira opção, basicamente, faz com que a inteligência artificial da Monday resuma os seus textos, resuma as informações que estão aqui dentro desse documento, criando um resumo mais fácil de ler, tá? Isso é bem útil se você estiver trabalhando com documentos grandes, como, por exemplo, uma ata de reunião que ficou enorme, ficou com 3 páginas, por exemplo. A inteligência artificial da Monday vai resumir isso, por exemplo, em uma lista de pontos mais importantes que você tem que conhecer, tá? Então, esse recurso pode te poupar bastante tempo. Agora, caso você queira que a inteligência artificial escreva texto para você, gere novas informações, você pode utilizar a segunda opção, Write with AI, tá? Vou clicar nesse bloco. Agora a gente tem aqui uma janela para escrever, então, o que nós queremos fazer com a inteligência artificial, o que a gente quer que ela escreva aqui dentro do documento. Eu vou pedir para ela me dar aqui 3 ideias de assunto para um e-mail abordando novos leads, tá? Então, seguindo o nosso exemplo comercial aqui de um quadro de clientes, vou pedir esse e-mail para chegar em novos leads, né? O assunto de um e-mail para abordar novos leads. E a inteligência artificial me deu 3 estratégias aqui para mandar no assunto de um e-mail para leads. Eu não especifiquei muito bem o que eu queria, então ela trouxe 3 ideias um pouco mais genéricas, na verdade 3 ideias mais voltadas para a parte de marketing, até parecem ser, né? Então, estratégias para nutrir leads frios, como criar conteúdo relevante para atrair e engajar novos leads, a importância de personalizar o contato com leads para aumentar as taxas de conversão. Então ela interpretou o texto que eu mandei como sendo: crie 3 assuntos a respeito de novos leads, né? A respeito de como atrair novos leads. Então foi isso que ela gerou. Eu poderia ter especificado um pouco mais o que eu queria, mas com base no meu comando, dá para ver que ela até criou 3 assuntos interessantes para e-mails, tá? Achei que não ficaram ruins as sugestões. E eu posso vir aqui, copiar esse texto e colar ele diretamente dentro do meu Workdoc, ou então posso selecionar essa opção e clicar para já trazer direto aqui como uma lista dentro do meu documento, tá? Se você quiser aprender mais sobre a inteligência artificial da Monday.com, eu te convido a conhecer a formação em Monday da Squad Hub. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vou deixar também aqui na sequência um vídeo mostrando como utilizar a Monday.com desde o básico, começando da maneira certa, estruturando seus quadros, estruturando toda a plataforma para trabalhar de uma forma eficiente e colaborativa.